2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque a tua presença ainda continua sendo manifestada no meio dos homens e hoje, de forma mais especial, por causa da vinda do teu Espírito Santo. Senhor, de forma mais intensa, de forma mais precisa, mais real, nós podemos sentir a tua presença em nossas vidas. E nós nesta noite queremos, ó Deus, certificar mais uma vez que o Senhor faz parte das nossas vidas, não só das nossas vidas, mas o Senhor está envolvido em toda a nossa família, de forma que há uma promessa para toda a nossa família, há uma promessa de salvação, há uma promessa de conquista, há uma promessa de transformação, de libertação sobre toda a nossa família, e esta promessa há de se cumprir segundo a tua palavra. E nós nesta noite estamos aqui para encher o nosso coração de fé e de esperança acerca dos planos que o Senhor tem a ser cumpridos no nosso lar, e por isso nós cremos que sairemos daqui, ó Deus, com a mentalidade diferente, sairemos daqui renovados, fortalecidos, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Quero falar então acerca da presença do Senhor, que é abençoadora. Diga comigo: a presença do Senhor é abençoadora. Querido, não há dúvida alguma acerca de algo que seja tão abençoador quanto a presença do Senhor em nossas vidas, quanto a presença do Senhor no nosso lar e na nossa casa. Obed-edom, ele, bem dizer, vamos dizer que ele foi premiado por Deus. Talvez havia um propósito de Deus acerca de tudo o que havia acontecido para que a arca do Senhor pudesse permanecer na casa de Obed-edom por 3 meses, de forma que aquele tempo pudesse ser um tempo de restauração, um tempo de conquista, de transformação para toda aquela família. Mas o que aconteceu? Há um tempo atrás, Israel, ele enfrenta os filisteus, e por causa do pecado, e por causa das coisas erradas, Deus permite Israel ser derrotado pelos filisteus. E pela segunda vez, Israel acredita que, se Israel trouxesse consigo a arca do concerto, da aliança, junto deles para enfrentar os filisteus, então aquilo seria o suficiente para que eles alcançassem vitória diante dos seus inimigos. E assim Israel fez. Israel levou consigo a arca e foi novamente enfrentar os filisteus e tiveram a infelicidade de amargar pela segunda vez uma grande derrota. E esta derrota, ela não só foi marcada simplesmente pelas mortes de um grande número de contingentes que havia no exército de Israel, como também a perda da arca.
como também a perda da arca. E isso trouxe fatores de extrema importância, porque na perda da arca, juntamente com esse número enorme de pessoas que foram mortas, morreram dois filhos de um grande sacerdote. O sacerdote Eli morreu, Ofni e Finéias, que durante aquele período ali, eles envolvidos naquela batalha, eles foram mortos. E então, além de perder os filhos, perderam também a arca, que seria a representação simbólica da presença de Deus. Alguém pega e vai avisar o sacerdote Eli de que os seus filhos estavam mortos e de que Israel não possuía mais a presença do Senhor. Isso foi para Eli um choque, um pesar extremamente doloroso, não tanto quanto a morte dos seus dois filhos, mas em saber que Israel não tinha mais a presença de Deus, em saber que Israel agora não tinha mais a presença de Deus. Isso foi terrivelmente doloroso para Eli, de forma que Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre também. Então aqui começa a história. O que nós podemos ver? Podemos ver que Israel, então, está sem sacerdote. Israel perdeu um grande número de contingentes naquele exército. Israel perdeu a presença do Senhor. E a arca fica por 20 anos fora de Israel. Um período longo, um período parece que interminável. Mas a arca da aliança, que representa a presença gloriosa do Senhor, ela continuava atraindo a glória do Senhor, ainda que no território do inimigo. É tão interessante ver que Deus, Ele não é e nunca vai ser um derrotado diante dos seus inimigos. Colocaram a arca do Senhor ao lado de Dagon, a imagem de Dagon. E todas as noites, quando eles acordavam pela manhã, Dagon estava prostrado, a imagem de barro estava caída diante da arca que estava posta. Acordava pelo segundo dia, estava ali a arca, e diante da arca o Deus deles, Dagon, prostrado diante da arca. E numa terceira vez, estava Dagon sem a cabeça. A cabeça da imagem de Dagon foi cortada, e por aquilo assustou aquele povo, de forma que eles viram que eles não podiam continuar com a presença do Senhor no meio deles. Eles devolveram a arca. Olha que loucura! Eles mandaram de volta: não, tome isso aqui, antes que todos nós sejamos destruídos. E aí mandou avisar para o povo de Israel que a arca estava disponível. Israel sai numa alegria tremenda. Davi festejando, cantando, e todo mundo alegre, porque a esperança voltou. Nós vamos trazer de volta a presença do Senhor. Imagina, viver 20 anos sem a presença do Senhor, aquilo foi uma eternidade para eles, e agora eles estão tendo a oportunidade de ter novamente a presença do Senhor com eles. Isso era, para eles, muito forte. E Davi sai com aquela alegria toda para buscar a arca do Senhor. E então Davi chega juntamente com todo aquele povo, fazendo aquela festa. Eles pegam a arca, porém, havia uma norma, uma lei, de que a arca, ela deveria ser conduzida pelos levitas, pelos sacerdotes.
eles colocam a arca do Senhor, a presença do Senhor, em cima de um carro de boi. Os bois tropeçam, a arca começa a cair e Uzá coloca a mão como se a intenção fosse a melhor possível. Mas naquele instante, Uzá é consumido pela glória de Deus. Davi olha para aquela situação e faz uma pergunta. Qual foi a pergunta que Davi fez? Como que eu trarei a arca do Senhor de volta? Talvez Davi entendia que Deus estivesse furioso. Talvez esta tinha sido a interpretação. Davi compreendeu que na morte de Uzá, Deus estava enfurecido com Israel. Deus estava decepcionado com Israel. Não era isso. Não era esse o motivo de Uzá ter morrido. A morte foi pela imprudência, pela forma como eles conduziram a presença do Senhor, e não porque Deus estava furioso. Aí chega aonde nós lemos aqui. Davi então olha para aquela situação e direciona a presença do Senhor para a casa de Obed-edom. Olha que privilégio. Aonde que Obed-edom podia imaginar que ele teria hospedado na casa dele? 3 meses, a presença do Senhor, a arca do Senhor. E aí, depois de 3 meses, mandou avisar para Davi, dizendo: olha, Davi, Deus ainda é com Israel, porque toda a casa de Obed-edom tem sido abençoado desde o momento em que a arca esteve ali. Davi, Deus é com Israel, porque toda a família de Obed-edom e tudo que eles têm estão sendo abençoados, porque a presença do Senhor está naquela casa. Isso é maravilhoso. Não tem preço isso. Não tem preço, queridos. É nós atrairmos a presença do Senhor para a nossa casa, para a nossa família. Não tem preço nós conseguirmos fazer com que a presença do Senhor esteja no nosso lar. Não tem preço. Às vezes a gente quer as coisas acontecendo, os filhos caminhando bem, a família abençoada, próspera, com saúde, e às vezes a gente corre atrás do vento de tantas coisas para ver as coisas acontecendo, para ver o sucesso, para ver o futuro sendo concretizado. Na verdade, a gente não precisaria de tanta coisa, uma vez que só bastaria termos a presença do Senhor no nosso lar, na nossa casa, e então veríamos o agir do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Nós veríamos Deus movendo, nós veríamos Deus curando, nós veríamos Deus prosperando, nós veríamos Deus libertando, Deus salvando, Deus tirando das mãos do diabo aquilo que é dele. A gente não precisaria se desdobrar tanto para ver as coisas acontecendo. Talvez o mais simples que nós fizéssemos seria o bastante para que todos os nossos sonhos, projetos fossem conquistados. É se dobrar, é reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, invocando a presença dele no teu lar, invocando a presença dele na tua casa, invocando a presença dele no meio da tua família, atraindo a presença dele, movendo, tocando
tocando no coração dele, de forma que ele sinta prazer por estar em sua casa. Queridos, abra comigo em Lucas capítulo 19, versículo 5. Olha, vamos ver aqui algumas casas que Cristo passou e como a presença do Senhor em algumas casas foi fundamental para a transformação. Lucas capítulo 19, versículo, diga amém. A palavra diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então ele desceu tão rápido quanto pôde e recebeu com alegria. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que darei aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei 4 vezes mais. Olha para mim, queridos, aqui está talvez um problema, o porquê de muitas pessoas não terem tanta determinação pela presença do Senhor no seu lar e na sua casa. Por quê? Porque a presença do Senhor, ela revela a presença do Senhor, a presença do Senhor no nosso lar, ela revela quem somos e o quanto nós precisamos do Senhor. Ela revela o nosso pecado. A presença do Senhor, ela cobra santidade em nossas vidas. Talvez seja esse o motivo de nós vermos tantas pessoas tendo tanta dificuldade para convidar Jesus para fazer parte da tua história e da tua vida. Porque a presença do Senhor leva o homem a uma vida de santidade. A presença do Senhor faz com que o homem abandone o seu pecado. E talvez muitas pessoas até entendem que a presença do Senhor ela é abençoadora, mas não estão dispostos a renunciar a algumas coisas em suas vidas, não estão dispostos a abrir mão de algumas coisas que o afasta do Senhor. E por isso não há tanta convicção que Jesus venha para o seu lar, que Jesus mude, que Jesus habite, que Jesus esteja presente. Por isso talvez tantas pessoas não sejam tão determinadas, porque sabem que quando Jesus entrar, tudo vai ter que ser diferente. Porque sabe que quando Jesus entrar, a história daquela família já não será mais a mesma. E algumas pessoas ainda não estão disponíveis, não estão em condições para dizer: Senhor, eu estou pronto a restituir, eu estou pronto a me arrepender, eu estou pronto a não querer mais isto ou aquilo, porque o Senhor me basta. O Senhor é suficiente na minha vida, é suficiente na minha família. Sabe, queridos, que essa não seja uma realidade sua. Ter Jesus no nosso lar não é simplesmente ter o abençoador, mas é ter aquele que vai nos preparar para alcançarmos uma vida eterna com Cristo. Ter Jesus no nosso lar é ter a convicção de que com Cristo na minha casa, no meu lar, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que viver diferente. Venha comigo em Lucas capítulo 5, versículo 29. Lucas capítulo 5,
versículo 29. Lucas 5, versículo 29. A palavra do Senhor diz: Levi ofereceu-lhe um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Os escribas deles e os fariseus murmuravam contra seus discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondeu-lhe: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando Jesus ele entra numa casa, Jesus ele entra para transformar e não entra num lugar que já é transformado. Então, muitas pessoas têm o receio de que talvez Cristo não seja bem-vindo por causa da bagunça que é, por causa da tribulação que é, por causa das dificuldades que tem enfrentado aquela família. Jesus, ele tinha prazer em se assentar no meio de pecadores. A proposta principal de Jesus era estar com esse povo que era considerado pelos religiosos como pecadores. Jesus amava esse povo, como também Jesus ama estar na casa de um pecador, como também Jesus ama estar no meu lar, na tua casa, mesmo que a nossa família seja uma grande bagunça, Ele tem prazer em estar no nosso lar quando Ele é convidado. Você está entendendo? Quando o Senhor é convidado a estar no nosso lar, independente da ordem ou da bagunça, Cristo tem prazer em estar ali. Porque a presença dEle é transformadora. A presença dEle vai alcançar os que precisam ser transformados. A presença dEle vai alcançar os que precisam ser libertos. Jesus, ele tem prazer em estar no meio dos pecadores. Sabe, queridos? E às vezes, nós, que talvez estamos um pouquinho à frente na questão do conhecimento bíblico, na questão de uma vida espiritual, julgamos alguns parentes ou alguns próximos como muito impuros, como muito pecadores. Talvez a gente condena o nosso irmão, o nosso próximo, e nós não aceitamos andar com ele, não aceitamos nos relacionar com ele, nos julgando santos demais, e talvez o outro pecador demais. Cristo, ele tinha prazer em se considerar igual aos outros. Uma vez que a palavra diz que ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Se desse um trono para Jesus sentar nessa terra, ele não viria. Ele veio por quê? Ele veio porque fez dele igual a todos os homens. E esse era o prazer de Cristo. Era estar com os homens, sendo ele pecadores ou não, pobres ou não, prostitutas ou não, independente da condição daquela pessoa. Jesus, ele amava estar com aquele povo. E nós? Sabe, queridos, como nós estamos relacionando com a nossa família? Como estamos relacionando com os nossos familiares, de forma que nós nos consideramos mais santos do que os outros? Ou nós estamos nos aproximando deles para que eles sejam santificados por causa da nossa santidade? Não exclua ninguém, porque Cristo não excluiu ninguém.
Ame sempre o próximo, porque todas as vezes que você convidar Jesus para estar na tua casa, Ele vai estar independente da bagunça que esteja ali. Ele vai estar presente naquela casa. Ele vai estar presente naquele lar. Ele vai estar presente ali, querido. E esta é uma certeza que nós precisamos ter, porque o que nós lemos aqui nos garante exatamente isso. Porque comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondeu: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos, doentes. Esteja sempre chamando Jesus para estar presente na tua casa. Esteja sempre chamando. As coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, está havendo confusão, está havendo situações diversas de problemas. Convide a Jesus: Senhor, Tu és bem-vindo nessa casa. Tu és bem-vindo neste lar. Tu és bem-vindo no meio desta situação que está sendo apresentada aqui agora. Porque o único que pode mudar isso é o Senhor Jesus. Convide Jesus para estar na tua casa, mesmo diante dos problemas. Abra comigo em Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas, capítulo 7. Versículo 36. Um dos fariseus rogou-lhe que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Versículo 44. Voltando-se então para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrima e enxugou-os com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta unge-me os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco amou é perdoado, pouco ama. Preste atenção, queridos. Quando eu li isso aqui, eu fiquei impactado, impressionado de ver como isso é uma grande realidade. Às vezes nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, fazemos questão que Ele esteja presente no meio da nossa família, envolvido com as atividades da nossa família. Mas quem é abençoado são os de fora. Olha como isso é forte. Mas quem é abençoado são os de fora. Às vezes Jesus está no nosso lar, às vezes Jesus se faz presente na nossa casa, mas os de fora é que reconhecem a presença de Cristo. Os de fora é que se rendem a Jesus. Os de fora é que adoram a presença de Jesus ali naquela casa. Porque uma coisa é Jesus se tornar... Uma coisa é aquele momento com Jesus que você não pode perder. Uma coisa é aquele momento, poxa, Jesus está aqui, eu preciso adorá-lo. Outra coisa é quando nós começamos a acostumar com a presença de Jesus. Então, para quem viu Jesus no primeiro momento, ele está apaixonado por Jesus. Quem está vendo Jesus agora, como aquela mulher viu Jesus, ela se apaixonou por ele. De forma que ela não parava de beijá-lo, de forma que ela não parava de ungí-lo. Por quê? Porque ela estava admirada, porque ela estava deslumbrada com a presença de Jesus ali. Olha como isso é fantástico. Mas, às vezes, nós que já temos Jesus, que já caminhamos com Jesus, que já vivemos com Jesus, que Jesus está conosco todos os dias, já não há mais esta paixão como aquela mulher demonstrou por Cristo. Nós acostumamos. Nós estamos acostumando
com a presença de Jesus no nosso lar, de forma que já não faz diferença. De forma que já não muda mais nada. A presença de Jesus em nada é a mesma coisa. E isso não pode ser assim. Nós não podemos ter Jesus no nosso lar sem que a gente sugue dele, sem que a gente aproveite ele, sem que a gente adore a ele intensamente. Eu não posso desperdiçar oportunidades. Eu não posso jogar fora momentos que eu tenho para adorar o Senhor. Aí aquela mulher, aquela pecadora, ela entra, vê Jesus ali e fica louca. Ela beija os pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus, ela está apaixonada por Jesus. E às vezes a gente está ali e ainda está criticando. E às vezes ainda está, sabe, sendo indiferente com a atitude do outro que quer um pouquinho mais do que você. Nós não podemos ser assim. Jesus, quando ele entrou na nossa família, quando ele entrou na sua vida, ele entrou para que todos os dias você tivesse uma experiência nova com ele. E não que se tornasse algo natural, algo normal. Nós não podemos acostumar com a presença de Jesus. Todos os dias precisa ser uma novidade. Todos os dias precisa ser uma experiência nova. Todos os dias precisa ser um momento diferente com Jesus. Todos os dias. Nós precisamos reconhecer, olha, tem algo diferente na minha casa. E esse algo diferente é a presença gloriosa do Senhor Jesus. Venha comigo, queridos, em Lucas capítulo 8, versículo 41. A palavra diz: então chegou um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, rogou-lhe que fosse a sua casa, porque tinha uma filha única com quase 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, a multidão o comprimia. Versículo 51. Chegando à casa, Jesus não deixou ninguém entrar, senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam. E disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Então o espírito dela voltou e ela logo se levantou, e Jesus mandou que desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados e Jesus lhe ordenou que ninguém dissesse o que havia acontecido. Preste atenção, a presença do Senhor Jesus na nossa casa, na nossa família, tem o poder de operar milagres. Milagres. Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. E com a mesma convicção que Jairo teve de ir até Jesus e dizer: Jesus, vem até a minha casa porque minha filha está doente. Jesus, vem até a minha casa, Senhor. Senhor, vem até a minha casa porque a minha filha está morrendo. Jesus entrou na casa de Jairo e ressuscitou aquela criança. E curou aquela criança. E transformou a história daquela família de forma que virou testemunho para uma grande multidão incrédula que acreditavam que nada podia acontecer. Queridos, quero dizer para você, se você precisa de um milagre, você precisa convidar Jesus para ir para a sua casa. Você está entendendo?
Você precisa encontrar Jesus em algum lugar e dizer: Senhor, vem comigo até a minha casa, porque eu preciso que o Senhor opere um milagre. Senhor, vem comigo até a minha casa. Vamos juntos, Senhor, vem comigo, vamos até a minha casa. Por causa desse problema ou por causa daquele problema, eu não consigo sozinho, eu não dou conta sozinho. Vem comigo até a minha casa. E eu creio que quando o Senhor entrar ali dentro, tudo será diferente. Eu creio que quando o Senhor colocar os teus pés na minha casa, a minha família será diferente, o meu lar será diferente. Haverá cura sobre o enfermo, haverá libertação sobre o cativo. Eu creio, Jesus. Eu creio, vem comigo, Jesus, na minha casa. Quantos de nós saímos e temos os problemas e entramos dentro de casa e em vez de trazer Jesus conosco, a gente traz um monte de murmuração. Entra dentro de casa já xingando, entra dentro de casa já reclamando, entra dentro de casa já praguejando. Você quer um milagre como? Se você, em vez de trazer Jesus para a sua casa, você está trazendo um problema, você está trazendo maldição. Jairo bateu no coração de Jesus, falou: Senhor, vem comigo. E sabe o que aconteceu? Jairo viu a sua filha sendo restaurada da morte. Isso é muito forte, querido. Como que você vai entrar na sua casa nos próximos dias? Xingando, se lamentando, brigando, enfurecido, nervoso, chateado. Entra com Jesus, querido. Abre a porta para o Senhor. Senhor, por favor, entre na minha casa. Fica à vontade, Senhor. Mas eu sei que quando o Senhor entra nesse lar, tudo é diferente. Entra, Senhor, pode entrar. Entra, Jesus. Sabe, queridos, isso precisa acontecer com mais frequência em nossas vidas. Nós estamos deixando isso de lado. Abra comigo em Lucas capítulo 10. A palavra diz: aconteceu que indo eles pelo caminho, Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Jesus respondeu-lhe: Marta, Marta, andas preocupadas e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha para mim aqui, querido. Quem convidou Jesus para entrar nesse lar não foi Maria, foi Marta. Diga, Marta. Quem convidou Jesus foi Marta. E porque Marta convidou Jesus, ela deveria estar aos pés de Jesus. Mas ela convida Jesus para entrar na sua casa e se preocupa com tantas outras coisas. Maria foi esperta. Maria entendeu que aquele não era simplesmente um homem, era o Filho de Deus. E porque ele estava na sua casa, Maria resolveu alimentar-se de Cristo Jesus. E enquanto Marta, que havia ido atrás dele para chamá-lo: vem, Senhor, na minha casa. Quando Jesus entra na casa dela, Marta vai se preocupar com tantas outras coisas. Por que somos assim? Por que para falar com Jesus, a gente tem que pedir a Ele que espere, está orando, o celular toca, aí atende o celular. E fica uma hora no celular e Jesus parado te esperando. Nós
paramos tudo que estamos fazendo com Jesus para dar atenção para uma pessoa, para dar atenção para uma situação ou outra, mas às vezes a gente não para tudo o que estamos fazendo para dar atenção e se render a Cristo. Agora, se você convidou Jesus para ir para a sua casa, querido, você precisa entender que Ele não está ali à toa. Se você convidou Jesus para entrar na sua casa, Ele está ali para transformar a sua vida, a começar de você. Agora não perca tempo, Jesus está ali, você está fazendo tantas outras coisas e não para buscá-lo, e não para dar atenção para Ele. Olha, tem que ser diferente. Pare tudo que você está fazendo por um momento e fala: Senhor, eu quero te ouvir, eu quero servi-lo, eu quero te adorar, porque Tu és o Cristo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Venham comigo em João capítulo 20, queridos. Versículo 19. A palavra do Senhor diz: chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se haviam ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Paz seja convosco. Jesus, ele chega num lugar, numa casa, onde os próprios discípulos estavam completamente atormentados, com medo dos judeus. Jesus estava naquele lar, ele entra naquela casa e ele diz uma coisa para aqueles discípulos, ele diz: paz esteja convosco. Sabe que às vezes nós precisamos de paz, querido. É de paz. O que está atormentando a sua vida? O que está te tirando o sossego, o sono? O que está te trazendo preocupações, ansiedade? A palavra diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. Como você vai ter paz se Jesus não entrou na sua casa, querido? Como você pode ter paz se Cristo não está no seu lar? Paz não é dinheiro no bolso. Paz não é saúde no corpo. Paz não é família unida. Paz, querido, paz não é nada que nossos olhos podem ver. A paz está somente em Cristo Jesus. Porque nós podemos estar vivendo dias maus e termos paz. A paz, ela não está condicionada ao momento que estamos vivendo, porque a paz, ela vem do Espírito Santo de Deus, e não daquilo que você faz ou deixa de fazer. Ninguém vai ter paz porque alcançou alguma coisa ou conseguiu algo. Nós só poderemos ter paz quando Cristo estiver completamente envolvido no nosso lar, na nossa família. É a paz que o mundo não pode nos dar. É Jesus Cristo. Convide Jesus para estar na tua casa. Convide Jesus para trazer paz no teu casamento. Convide Jesus para trazer paz entre os seus filhos. Convide Jesus para trazer paz no teu coração acerca de finanças, acerca de saúde. Convide Jesus para trazer paz acerca do futuro, acerca dos sonhos que você tem. Convide a Jesus para que Ele traga
paz no teu coração, querido. Traga paz na tua alma. Para que você não fique atribulado, para que você não viva angustiado. Agora venha comigo para nós encerrarmos Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Não tem visita mais significativa. Não tem visita mais importante para recebermos do que Jesus. Algumas vezes que eu fui na casa da Vanessa fazer uma visita, ela sempre preparou uma mesa, um banquete. A gente fica se achando importante. Eu chego lá, eu acho que eu sou até alguém, né? Pelo tratamento. Se somos capazes de fazer isso por um homem pecador, mero mortal, falho, por um homem que hoje está sorrindo para você e amanhã está decepcionado com você, por que nós não vamos preparar uma mesa linda para o Senhor? Por que não somos capazes de falar, Senhor, assenta-te aqui, vamos ceiar juntos. Vamos ceiar. Faz a melhor mesa para o seu noivo, Jesus Cristo. Convide ele para sentar no lugar de honra. E fala, Senhor, o Senhor é o convidado principal nesse momento. Nós queremos ceiar contigo. Convide a Jesus. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Essa mensagem não é para não convertido, querido. Essa mensagem é para você. Essa mensagem não é para quem está lá fora vivendo uma vida no mundo. Não, essa mensagem é para mim. Quantas vezes eu persisto em deixar Jesus do lado de fora, porque tem alguns caprichos meus, que quando ele entrar, ele vai me cobrar mudança. Essa mensagem não é para não convertido, essa mensagem é para cada um de você. Você precisa convidar Jesus para entrar na tua casa, querido, de forma que o seu lar seja um lar transformado. De forma que haja paz na tua casa. De forma que os milagres sejam reais na tua casa. Milagres, querido, eu não estou falando de ficção, eu estou falando de algo real, milagre. Porque quando Jairo foi até Jesus e falou, Senhor, minha filha está enferma, prestes a morrer, mas eu creio que se o Senhor for na minha casa, a minha filha vai ser curada. Jesus entra naquela casa, pega aquela menina no colo e diz, levanta-te, menina. E aquela menina dá um salto e está de pé. Não é uma ficção, é uma realidade de milagres que Jesus pode fazer quando a porta estiver aberta para ele entrar. Coloque-se de pé no seu lugar, querido. Como feche os seus olhos, querido. Adore o Senhor. Subir. Senhor, entra na minha casa, Pai.
o mais alto Entra, Senhor. que eu puder. Senhor, eu quero. Só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Vem, Jesus. Eu preciso Vem, de Jesus. ti, ó Pai. Vem, Jesus. Oh, Sou Espírito pequeno Santo de Deus. demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Declare, querido, declare com fé. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Preste atenção, queridos. Para que algo seja diferente, depende de você, não depende mais de Cristo. Porque o que Cristo tinha que fazer, Ele fez. O que Cristo precisava de fazer já está feito, já está consumado. O que Cristo tinha que fazer, Ele já fez. Agora, o que nós temos que fazer, isto torna-se inevitável. Abra as portas da tua casa para Jesus entrar, querido. Eu não estou dizendo do teu coração, eu estou dizendo da tua casa. Eu estou dizendo da tua casa. Para que Jesus entre no teu lar. Abra, querido, a porta da tua casa. Fala: Senhor, entra no meu lar. Entra na minha casa. Senhor, vem com poder, vem com graça. A enfermidade vai sair desta casa. A idolatria vai sair desta casa. O pecado vai sair desta casa. A miséria vai sair desta casa. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Entra, Senhor. E tudo vai ser diferente. E tudo vai ser diferente. Será um tempo novo. Será uma nova história. O nosso lar será conhecido como lar de honra, como uma casa abençoada, como uma casa próspera, como uma casa bem-sucedida. Entra, Senhor, na nossa casa. Entra, Senhor. Põe para fora, Jesus. Põe para fora tudo que não presta. Põe para fora. Põe para fora o vício. Põe para fora a idolatria. Põe para fora o pecado. Põe para fora, Senhor. Chore cantará balamanás. Ricanteré balabala cantará balamanás. Quero amar somente a ti. Põe para fora, Senhor. Que o Senhor é o meu bem maior. Faz uma limpeza na nossa Faça um casa. milagre em mim. Limpa, Senhor. Limpa, Entra Senhor. na minha Limpa, casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti.
porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Põe a mão no teu coração, querido. Diga comigo assim: Senhor Jesus, quantas vezes, diga quantas vezes, deixei o Senhor do lado de fora. Quantas vezes não permitir que o Senhor entrasse, por causa de alguns caprichos, por causa do pecado, porque eu sabia que quando o Senhor entrasse, eu seria confrontado a largar o meu pecado, abandonar a minha vida de pecado, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, nesta hora, eu volto a dizer: entra na minha casa, seja o Senhor do meu lar, seja o Senhor da minha família. Ainda que exista uma grande confusão, Tu és o único que pode mudar a história da minha família. Entra na minha casa, traz a libertação, traz a cura, traz o milagre financeiro, em o nome de Jesus, para que todos saibam, vejam e considere que foi a mão do Senhor que fez tudo isso. E em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia!